Olá, pessoal. Meu nome é Abraão Sena. Eu sou um especialista apaixonado por pessoas, cultura e negócios, empreendedorismo, entre outras frentes. E estou aqui para um bate-papo muito bacana, mas não estou sozinho. Estou com ele. Rodrigo Terron, também sou empreendedor, né, apaixonado por negócios, startups. Já estamos aí há muitos anos desenvolvendo e vendo negócios evoluírem. E a gente está aqui com uma proposta diferente, né, de fazer alguns bate-papos, produzir conteúdo, contar histórias. E a gente está tentando sair ali de uma base de conteúdo onde a gente traz perguntas tradicionais para trazer coisas diferentes. Então, a gente está gravando aqui dentro do Case, em São Paulo. Está sendo um evento muito maneiro. E a nossa primeira convidada é alguém assim muito especial, que a gente conhece há uns 10 anos, né, Abras? Por aí. Pelo menos 10 anos. Abafa. Que é a Tati. Melhor do que eu apresentar, vou deixar ela se apresentar. E seja muito bem-vinda, Tati. Muito bom ter você aqui. Obrigada, meninos. Vocês são, na verdade, vocês são os queridos para mim, porque realmente faz muito tempo que a gente se conhece. Já vi vocês em vários momentos diferentes da minha vida. Eu sou a Tati Pessoa, sou empreendedora raiz, sou apaixonada também por cultura, pessoas, a parte de comunicação, de vendas. Sou muito ligada nisso e sou apaixonada literalmente por isso. Então, brigadíssima por estar aqui. A gente que agradece. E aproveitando, você está super uniformizada aí, uma marca super bonita. Conta um pouco pra gente o que é Meu Novo Vendedor. Meu Novo Vendedor, na verdade, foi uma ideia que a gente trouxe junto com o Horácio. O Horácio sempre foi apaixonado por IA. Então, a gente sempre teve esse pezinho, né? Um dos primeiros projetos do Horácio foi de startup que a gente iniciou, foi com uma IA. Então, chamava-se LedFace. E passou um tempo, a gente não tinha tecnologia para isso, não tinha toda a infraestrutura que temos hoje, né? Toda a mentalidade, mindset e tudo mais. Chegou agora um momento da gente poder justamente ajudar a unir IA com vendas. Então, o que a gente criou? Meu Novo Vendedor, na verdade, é para a gente poder trabalhar essa parte toda de vendas. A gente sabe que muitas empresas, muitas startups têm muita dificuldade para poder encontrar pessoas boas de vendas. Treinar, então, nem se fala. Então, o que a gente resolveu fazer? Vamos trazer, então, a IA para ajudar nesse processo? Vamos fazer a IA justamente ajudar na qualificação de leads? Então, hoje a gente está trabalhando basicamente com leads inbound. Então, as empresas, startups que tiverem essa dor de poder ter uma pessoa preparada para fazer a venda, craque mesmo para poder fazer a conversão, a gente vai conseguir ajudar ela. Então, a gente vai reduzir essa necessidade de ter um time humano para fazer e vamos colocar a IA para poder usar essa inteligência para poder trazer esses leads aí, a qualificação. Que legal. Isso rende assunto para 3, 4 dias, né? Sim. Se eu pudesse, eu já ficaria aqui focado só nesse tema. Mas a gente está trabalhando num formato um pouco diferenciado, num modelo meio nosso. Sempre hackeando o padrão, né? Lógico, excelente. E para começar, depois desse pitch incrível, eu queria ouvir de você, Tati, se você pudesse corrigir um erro da sua jornada, da sua vida. Um erro? Qual seria? Eu acho que o principal erro que eu talvez mudaria fosse... Vou dizer uma coisa meio louca, mas perder o domínio que eu tinha da minha empresa. Eu, durante muito tempo na minha outra startup que eu vendi antigamente, né, para o Reclame Aqui, a Trustbox, eu e o Horácio, nós éramos sócios nesse projeto, a gente fez isso, e teve um momento da nossa vida que realmente ficou tão apertado de grana, tão difícil, que a gente acabou perdendo o nosso controle, sabe? Então, a gente teve que vender mais das nossos shares, né, das nossas ações, e nós ficamos com menos ações da nossa empresa. E isso causou muitos e muitos problemas para a gente. Eu acho que um dos erros que eu corrigiria na minha vida era esse. Eu acho que eu teria tido uma experiência diferente. Talvez eu tivesse tido menos lágrimas do que eu tive, abrindo mão por causa de dinheiro. Eu acho que se eu tivesse tido um pouquinho mais de menos medo e sido mais resiliente, talvez eu tivesse diminuído tantas lágrimas que eu tive depois disso. Ô, Tati, isso é muito legal, assim, porque a gente está acostumado a ver a história, né, das vendas de empresas e que é sempre super bem sucedido e que é sempre muito legal, mas Sim. a gente também passou por um processo parecido e é muito difícil o dia a dia, né, depois ali da venda. Você tem uma série de desafios novos e isso que você falou, assim, me tocou bastante, porque eu sei que eu sei como é do outro lado, né, a gente aprender, esse é o principal erro que eu acho que o meu desespero como empreendedor e o desespero também para ver as coisas acontecerem me fizeram passar com o carro na frente dos bois. E eu não tinha talvez maturidade como eu tenho hoje de ver assim,
eu deveria ter esperado um pouco mais. A verdade é essa. Mas acho que tem um ponto, né, que é muito romantizado um processo de M&A, um processo de venda. A gente ouve muito falar que é o sonho e a expectativa máxima do empreendedor chegar a essa etapa da jornada. É verdade. Porém, existem os bastidores que muitas das vezes é o que ninguém conta. E não necessariamente toda a história de sucesso que a gente vê no mercado, né, por detrás dos bastidores, aconteceu de uma forma tão bela como é contada. Exato. Porque você tem o desafio cultural, você tem um desafio de integração, você tem desafios de sinergia e ainda o negócio precisa rolar, precisa acontecer. Eu acho que o negócio ainda precisa do lado, vamos dizer assim, materno. Ele ainda precisa dessa pessoa ainda ali por perto, essa paixão, essa vontade de acontecer, esse fogo, sabe, que tem o empreendedor. E quando passa dessa fase, quando a gente entrega, na verdade, o nosso filho, nossa criança para outra pessoa, não é mais a mesma coisa. Então, essa é uma dor que eu carrego. Até quando eu falo embargo, a voz, eu carrego isso. Eu carrego essa Eu essa imagino. dor. E isso é uma coisa... Hoje, assim, quando a gente olha no Brasil, a gente tem assim, muitas empresas, né, que elas começam e acabam quebrando no meio do caminho. Sim. Mas hoje um grande problema que a gente tem, assim, que é pouco falado também, são empresas que chega algum momento ela não cresce e aí às vezes a gente vê um M&A, uma venda como uma saída. Uma né? saída, exato. E às vezes você fica naquela, será que se eu segurasse mais um pouquinho não teria ido para um caminho diferente? Né? Eu acho que a gente depois da guerra todo mundo deveria ser general, mas eu acho que a gente cai um pouquinho, como o Abraão falou, a gente tem essa pegada de ver muito o que os outros fizeram e a gente tentar também buscar isso como sendo ideal, sabe? E a gente acaba falhando nisso, porque ninguém conta essas histórias por trás dos bastidores, né? Então ninguém fala isso, ninguém fala realmente o que é um processo de M&A, como é feito isso depois, qual é o seu papel depois nesse processo, né? Porque é bonito ver numa capa de revista, anunciar, mas o processo em si, ele é desgastante, ele machuca. Eu quase fiquei louco, assim. Você começa a passar pelas auditorias, revisão de contrato. E tem coisa que você fala assim, cara, mas eu fiz isso, você tenta se justificar por quê, mas é documento, é papel, é outra coisa, né? Ninguém quer saber mais disso, ele quer um negócio limpo e não cheio de, mas foi por isso, mas foi por aquilo. Então, é dureza, viu? É dureza. E seguindo, Tati, então essa seria uma coisa que você mudaria. Sim. Agora eu queria uma outra que não seja a mesma, mas algo que você se arrepende muito, assim, na tua jornada, que você fala, poxa, isso aí eu fiz, mas não sei se deveria ou faria... Não faria diferente porque você já falou, mas claro. Algo que talvez... Essa você não vai conseguir, mas trouxe uma lição, trouxe um aprendizado. Eu acho que uma das lições que eu levo, assim, que realmente é forte, mas é verdadeira, eu acho que a gente tem que estar sempre na frente do que a gente faz. Sempre. O nosso coração, nossa pegada tem que estar sempre na frente, sabe? Eu me arrependo um pouquinho de ter deixado passar alguns momentos, algumas coisas que eu fiz junto da startup, que eu fiz junto com o Horácio, que a gente deixou na mão de terceiros. Então, eu deveria ter assumido, mas porque eu queria tomar frente justamente de outras coisas que não deveriam ter feito, eu deixei passar. Então, eu me arrependo um pouquinho de não ter pegado no colo algumas situações, algumas comunicações, algumas pessoas que eu deveria ter abraçado nesse caminho, sabe? E de certa forma, a gente está falando que essa é a arte do empreender, né? Exato. Empreender não vem com bula, receita, metodologia. Assim, você tem vários frameworks, mas o dia a dia é único, né? Então, cada dia uma nova história acontece na jornada. Cada dia você tem que fazer gestão de uma crise ou celebração de um sucesso. Ou celebração. E, ao mesmo tempo, conciliar todos esses movimentos, né? Então, eu acho muito bacana e lindo a ótica que você traz, porque é aquilo que você falou quando você entrou aqui. Eu sou empreendedora raiz, né? Eu sou empreendedora raiz. Eu tô sempre começando, eu sempre tenho isso na minha vida. Eu sempre tô começando alguma coisa. Eu não me julgo uma pessoa de sucesso, eu não me julgo uma pessoa sábia, eu não me julgo uma pessoa experiente. Eu me julgo uma pessoa sempre beta. E esforçada, né? E esforçada, lógico, porque nada vem A única coisa que vem de graça, gente, é barriga. O resto, tudo a gente tem que correr atrás. Tem que se esforçar, tem que lutar para fazer. Então, eu tenho isso dentro de mim, de estar sempre buscando mais, e eu sei que
se eu não vou atrás também, se eu não faço, eu me culpo disso. Eu me culpo Muito bom. E, Tati, a gente criou uma pergunta aqui, que é uma pergunta que não é uma pergunta, é uma armadilha para quem está aqui. Que é, qual pergunta você sempre quis responder e ninguém nunca perguntou, né? A gente ficou falando assim, o que será que as pessoas gostariam de responder nessas conversas, né? E aí a gente decidiu inverter um pouco. Olha, eu acho assim, as pessoas sempre, nunca me perguntaram isso, mas eu sempre quis responder isso. As pessoas me perguntavam assim, por que, Tatiana, você não participa de mais grupos, grupos de empreendedorismo feminino? Essa era uma pergunta que ninguém me fez. Abraão, faça essa pergunta. Nunca ninguém me fez isso. Você acredita que assim as pessoas me viam muito empreendendo, falando com várias pessoas, falando... Eu nunca lidei com um lado A ou um lado B. E as pessoas nunca perguntaram, mas Tati, por que você não está envolvida nessa questão de empreendedorismo feminino mais profundamente? Aí eu falei, por quê? Eu acredito o seguinte, olha só que louco. Mas deixa eu fazer então uma pergunta para ficar bonitinho no roteiro. Tati, por que você não está tão conectada às iniciativas e às comunidades de empreendedorismo feminino? Porque eu acredito que o empreendedor, ele não interessa se ele é, que lado, que gênero ele tem. Para mim não importa qual lado, o que ele tem. Eu vejo o empreendedor como um ser que realmente ele quer mudar o mundo, quer mudar o status quo, quer fazer diferença no mundo, quer fazer o bem para as pessoas. Óbvio que tem que ganhar dinheiro, porque ninguém trabalha como relógio, mas ao mesmo tempo eu não vejo isso como sendo assim, tem que ser rosa, tem que ser azul, tem que ser verde. Não, eu acho que o empreendedor, a gente enfrenta os problemas iguais. A gente tem as mesmas dificuldades quando vai pegar investimento, a gente tem as mesmas dificuldades quando vai validar alguma coisa, quando vai vender. Então, não existe assim, é mais difícil para mulher ou mais difícil para homem. É mais difícil. É essa a questão, é mais difícil para nós, é mais duro conseguir para nós. Não é uma questão feminina ou masculina, é para o ser empreendedor. Essa que é a pegada. Eu acho que tem um ponto, assim, né, que mais uma vez eu vou pegar o gancho do que você trouxe. Então, assim, você começa se apresentando como empreendedora raiz. Uhum. E, geralmente, quem está nesse lugar, né, independente do gênero, é um lugar de esforço, é um lugar de movimento que é muito braçal. Muito. Né? Então, muito. Assim, quando a gente corta para o Nutella, para o empreendedor Nutella, a gente está falando do empreendedor que teve acesso, recursos, capital, influência. Exato. E aí é um jogo diferente, né, para esse lugar. Mas Exato. quem está no modo raiz realmente vai enfrentar desafios exponenciais. Eu acho que assim, a gente não consegue escolher da onde a gente parte, né? Não. Todo mundo parte de um lugar, tem gente que vai partir talvez um pouco mais lá da frente, mais avançado, teve acesso às oportunidades. Sim. Tem gente que, como foi meu caso, assim, vim de escola pública, não tinha suporte, não tinha nem na família alguém que tinha experiência para falar, não, ó, vai por aqui, etc. Segue por aqui, né? Mas eu não posso fazer disso, até posso usar isso em alguns momentos como algo do tipo, para justificar talvez o porquê eu demorei mais, mas não como um escudo, porque senão isso me atrapalha. Eu crio uma crença limitante. Eu me limito. Exato. Porque falo, não, mas eu saí de tal local, e aí se eu sair de tal local eu não vou conseguir. Então... Exato. Eu vejo muito isso às vezes. Eu quero acreditar que se eu ajudar, seja um homem, seja uma mulher, não interessa sexo, não interessa status, nada disso. Se eu consigo ajudar ele naquela dificuldade, é porque eu tenho aquilo dentro de mim para doar. Então, isso é muito importante para mim. Isso eu valorizo muito. Se eu tenho isso para doar, se eu tenho um contato que eu posso ajudar, se eu tenho um conhecimento que eu posso acrescentar, se eu posso realmente tirar aquela pedra daquela pessoa, por que eu não vou fazer? Isso independente de que maneira ou do que eu tô avaliando ali naquele momento. E isso para mim é ser empreendedorismo. Empreendedorismo é fazer isso para quem for, entendeu? Muito legal. Eu acho que tem um lance aí que a Tati, ela passa por cima do que vier pela frente para ela se destacar e crescer e evoluir nessa jornada empreendedora. Muito. Mas, por outro lado, a gente sabe que existe um ecossistema, uma sociedade que ela é muito ainda machista, ela tem toda essa questão do patriarcado, que, né, são os homens sempre à frente do poder. É verdade. E, mudando o script aqui, você acha que, por um lado, você acaba não priorizando isso porque o seu negócio é fazer acontecer no dia seguinte, e aí, cara, já sei que existe o problema, já sei que existe o caos, peraí, deixa eu seguir aqui, porque
Se a gente para tentar ajustar ou parar para observar isso, a gente às vezes perde o foco no caminho. Tem isso também na sua trajetória? Muito, muito. Eu acho que se eu quero fazer acontecer, eu acho que eu preciso realmente enfrentar todos os monstros e todos os problemas, as pedras que tem no caminho. Porque se eu paro realmente para ajustar, ou para chorar, ou para defender alguma coisa, talvez eu não esteja vendo todas as outras pessoas ou as outras coisas, as consequências que vão estar do lado. Eu acho que se eu vou com cara e coragem, enfrentando essa batalha junto com as outras pessoas e entendendo que aquele é o jogo e tentando achar maneiras de a gente poder desviar ou vencer aquilo. Eu sempre falo muito a questão tudo que eu já fiz na minha vida, eu sempre penso no cavalo de Troia. Vocês vão rir agora. Mas eu sempre penso o seguinte, se eu quero mudar do outro lado, o status quo, as coisas que estão acontecendo, eu tenho que estar dentro do cavalo de Troia. Porque primeiro eu entro e ali eu quebro. Se eu já entro como guerreira, já vou lá com a espada na mão e vou tentar, eu posso morrer, eu posso perder essa guerra. Agora, se eu entro no cavalo de Troia e depois que eu passei o muro, eu quebro, a jogada é outra. A jogada é outra. Então, talvez seja essa a brincadeira. Então, eu vou pra lá, quebro o status quo e aí sim eu começo a mudar o jogo. E isso que Cavalo de você Troia. isso que você falou tá muito alinhado com o que com a proposta que a gente acredita, que é o cavalo de Troia pra gente é hackear o processo. Exato, né? hackear o processo. Na minha jornada, o Abraão fez parte de grande parte dela, a gente sempre falou, cara, como que a gente vai hackear esse processo? Como que a gente vai acessar esse lugar que não é um lugar pra mim, que não foi preparado? E assim, eu não tô preocupado... Depois que eu entrar lá, não tô preocupado se eles vão aceitar ou não. Meu ponto é como eu vou hackear. E aí o cavalo de Troia, eu acho que é exatamente isso. Eu vou usar esse exemplo na minha palestra e vou fazer menção que você Por favor. pode Por deixar. favor, que é isso que eu faço no meu dia a dia, na minha vida inteira. Toda vez que alguém olha ou desconfia ou pensa assim, ela não estava chegando lá, eu vou lá, entro no cavalo de Troia e Muito bom. vou atrás. E Abras, vamos para... Acho que na linha da nossa proposta, né, de hackear, vamos falar dos hacks da Tati? Bora. Para começar, qual que é o nosso propósito agora? É saber os seus hacks de vida, saber aquelas ações, aqueles gatilhos ali que você tem como, de repente, um ritual, um processo para o seu dia a dia. Boa. Iniciando, saúde. O que você conta pra gente sobre um hack de saúde, um hack de saúde? Hack de saúde. 2 hacks que eu uso para minha saúde. Primeiro, oração de manhã. Básico. Vocês vão falar assim, mas o que tem a ver com saúde? Tem. Saúde psicológica, mental, física e tudo mais. Uma oração de manhã é regra. E segundo, cortar o açúcar. Eu sei que essa é difícil, mas cortar o açúcar, gente, vou te dizer, eu tenho lido muito sobre isso, tenho mudado muito minha alimentação, mudado muito meu sono. Gente, se vocês soubessem o que a gente come de açúcar sem querer, sem perceber, então realmente mudar essa questão do açúcar, eliminar, e não é só o açúcar que a gente põe no café, não. Vários outros pontinhos de açúcar faz muita diferença. Oração e açúcar. Oração e açúcar. E açúcar é bom, né? E açúcar é bom. Esse que é o problema. E oração também, né? Oração também. Essa calma no coração. É o combo perfeito. Eu sempre trago, assim, eu acho que você precisa acreditar em alguma coisa, muito, né? E muito. aí, nesse ponto, não levantando bandeira de religião, eu acho que a gente tem que respeitar todas. É questão de fé. Mas você ter fé, você acreditar em alguma coisa que tem alguma coisa além, assim, é super importante, né? E uma, né? Porque só com fé pra seguir na jornada empreendedora, né? Amigo. É só com fé, meu filho. Tem dia que a gente levanta e fala assim, não, hoje eu vou porque eu tenho que ir. Porque, não tem canvas na vida que consegue ser mais forte que a fé. Nunca vi nenhum canvas da fé ali. Isso, vamos montar o canvas da fé. Canvas da fé. Não tem a dúvida. E Tati, o segundo hack, assim, um hack de riqueza, né? E não necessariamente aquela riqueza patrimônio, né? Claro. Mas assim, o que te faz rica e qual é o hack que você tem dentro disso? O que me faz rica é minha família, meu marido, meu filho, me faz muito rica, porque sem eles talvez eu também não conseguisse estar nessa pegada forte, empreendendo e tudo mais. Eles estão junto comigo o tempo inteiro, então isso é uma riqueza que eu tenho, e principalmente ajudar o próximo. Ajudar as pessoas. Eu acho que isso me faz ser muito rica, muito rica. Tudo que eu já fiz, e sem pensar assim, eu fiz isso para aquela pessoa, ela vai ter que me dever. Não, eu faço porque eu posso, eu faço porque eu consegui, eu faço porque eu tenho essa força para poder doar para elas. Então, muito bom. É muito disso. E o último? Muito. Na verdade, já foi uma aula desses hacks aqui, mas temos o último, que é o de sabedoria. Mas assim,
todo Opa! o conceito aqui que você trouxe, todas as falas, né? Você traz vários elementos de sabedoria. Mas qual é aquele emblemático? Eu acho que aprender não ocupa espaço. Então, você aprender todo dia. Deixa eu anotar aqui santo mais um, dia. peraí. Aprender não ocupa espaço, cara. O cara que fala que, mas isso aqui... O cara que fala que isso aqui eu já sei, esse tá fadado a... Não vai pra frente na vida. Agora, se todo dia você fala assim, isso aqui eu não sei, eu vou aprender de alguma maneira, seja convivendo com outras pessoas, seja lendo, seja aprendendo, seja errando, tem muita gente que tem medo de errar, seja errando, todo dia aprender alguma coisa, porque aprender não ocupa espaço. É isso, o ser humano veio aqui para esse planeta para aprender. Então vamos aprender, vamos sair mais sábio, vamos sair mais espertinho na vida? Vamos. Então, aprender todo dia. Todo E a dia. troca também, né? Porque você aprende quando você ensina, né? Então, Você aprende quando você ensina, você aprende quando você compartilha, você aprende quando você está empreendendo, você aprende quando você falha, você aprende quando faz uma coisa que você não era para fazer e fez. Você aprende. Muito Você bom. aprende. É isso. Temos mais uma pergunta aqui, caminhando para o final, que é a seguinte. Se você pudesse fazer um bate-papo com alguém ou indicar alguém para participar desse podcast, quem você convidaria ou indicaria? Olha, tem duas pessoas que eu indicaria. Então, já vou aquelas duas pessoas. Primeiro, o meu sócio, Horácio. Eu acho que ele tem toda uma história bacana com outro viés, não o meu, que a gente pensa às vezes, empreender junto, ter sociedade. Como vocês dois, vocês têm histórias diferentes de vida. Vocês viveram o mesmo momento, mas com histórias diferentes. Óticas diferentes. Óticas. E o Complementares. Horácio tem uma ótica diferente, talvez, da minha, apesar da gente ter vivido. E uma segunda pessoa que eu convidaria com certeza, que vai dar um papo muito engraçado para todos vocês, é o André Diamant. Com toda essa parte de sexy canvas dele. Ele é polêmico, ele fala, mas ele não tem pelo na língua. Sabemos. E ele faz muita diferença. Eu usei muito do conhecimento dele com essa relação de vendas e de entender o sexy canvas. Usei muito nessa nova experiência que a gente está criando agora com o meu novo vendedor. E eu vou dizer para você, funciona. Funciona. Muito bom. Funciona. Tati, já partindo pro final, porque a ideia é um bate-papo rápido, assim. Acho que eu aprendi muito, gostei muito aqui da troca. Legal. E reforço, né? A gente admira muito o teu trabalho. Que bom. Acho que todos esses anos que a gente conhece também, às vezes mais perto, às vezes mais longe, a gente tá sempre acompanhando, torcendo e vendo Eu essa também, garra. viu? Eu também. Que bom. A gente queria dar um espaço para você deixar uma mensagenzinha, um recado. A gente não sabe até onde vai chegar esse conteúdo, quem vai ouvir, quem vai assistir, mas Claro. uma fala final aqui. Eu acho que assim, sempre esteja perto das pessoas que você ama, ajude sempre sai nada em troca, não fique esperando coisas em trocas. E quando você tem uma empresa, uma startup, o que quer que seja, foque mais em fazer o bem para essa pessoa. Mesmo o dinheiro é consequência, eu juro para você que não é mentira, não é balela minha. Dinheiro é consequência. Faça o bem, vá pelo fazer o bem, vá para fazer o caminho certo, vá para fazer justamente ter essa experiência bacana de poder olhar para os olhos para a pessoa e falar assim: nossa, Tati, obrigado. Isso não tem preço, não tem dinheiro que pague isso. Então, vai por esse caminho que você vai ser mais feliz. Incrível. A Tati está deixando aqui esse gostinho de quero mais. Passaríamos aqui 2, 3 horas conversando. E detalhe, eu estou no meio de um aquário, as pessoas passam, eu quero cumprimentar, dar joinha, as pessoas me cumprimentam, eu vou ali. Mas faz parte do formato. Mas, Tati, muito obrigado. Foi muito bom esse bate-papo com você. Obrigada, Eu querido. acho que quando a gente está num evento como esse, que fomenta empreendedorismo, e a gente traz uma pessoa protagonista com uma história incrível, que construiu vários cases de sucesso e continua sendo exemplo para toda a comunidade empreendedora, é algo muito especial. Porque quando a gente fala Tati e Horácio, todo mundo abre o coração para falar o quanto vocês são especiais. Obrigado aí pela participação aqui. É assim, meu querido. Obrigada mesmo. Obrigado pela participação. Muito especial pra gente ter você aqui. Obrigada. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Vocês são os queridos, de verdade. Eu acompanho muito vocês e vocês são os queridos para mim. Obrigada por estar aqui, pela oportunidade. Tamo junto.